Começando agora o que é provavelmente o vídeo mais polêmico e delicado que a gente já teve aqui no canal, mas eu quero muito vocês comigo pra gente conversar sobre a era da magreza e essa cultura aos corpos extremamente magros e barriga chapada, essa exaltação desse padrão, vocês me entendem? Então, pra conferir esse papo já sabe, né? Chega deixando o teu like e vem comigo. Novo aqui no canal, ainda não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, eu sou jornalista de moda e por aqui a gente fala bastante sobre moda, tendência, estilo, comportamento, vários assuntos super leves e divertidos, mas também tem horas que a gente para pra analisar algumas coisas que acontecem no mundo da moda e que tem um reflexo muito direto na nossa sociedade. Eu sempre falo pra vocês que o pensamento crítico é uma coisa extremamente importante pra tudo na nossa vida, o que inclui, claro, a moda. E toda vez que a gente faz esse tipo de vídeo bate-papo, ele é totalmente sem roteiro. Então eu quero contextualizar pra vocês que isso surgiu a partir de uma inquietude minha, que tô desde o início do ano vendo uma movimentação muito clara da moda em direção a padrões que a gente já viveu antigamente, que é justamente essa exaltação do corpo magro. E eu já falei sobre isso, principalmente lá no Instagram, tem vários pontos de vista que eu levei em consideração e quero contar tudo pra vocês. A gente tá vendo movimentos, se a gente for falar assim especificamente de roupa, tá? As tendências elas estão indo de volta pra esse início dos anos 2000. Então a gente tem aí, vocês com certeza já sabem, cintura baixa, mini saia, tops, batinhas mais abertas, aqueles cardigans de amarrar, várias peças que remetem a isso e que trazem junto consigo toda uma estética que a gente já viveu e lembra muito bem aquela era, né, dos corpos extremamente magros, a la Britney Spears, Christina Aguilera, Paris Hilton, enfim, Lindsay Lohan, meu Deus, enfim, muitas mulheres que eram extremamente magras. E a gente sabe também que desde aquela época a gente teve um crescimento muito grande de problemas tanto de saúde física quanto de saúde mental. Então é por isso que eu acho tão válido a gente conversar sobre esse assunto. Não é fácil, assim, sendo do meu lado, é uma super exposição, um tipo de assunto controverso. Eu não consegui mais controlar esse tipo de assunto a partir do momento que eu vi a transformação do corpo da Kim Kardashian, que sempre foi um sinônimo, a pessoa mais importante dessa estética do corpo mais cheio de curvas. Ela trouxe para muitas mulheres um alento, porque a gente vivia realmente esse olhar muito pro corpo Gisele, digamos assim, vocês me entenderam, né? Aí vocês vão dizer, ai Thaís, mas que bobagem, cada um no seu, nananã. Eu concordo, mas a gente tem que pensar na sociedade em geral. E o fato da Kim ter feito essa mudança, ter retirado o silicone, pra quem não sabe, né, foi isso que aconteceu, ter emagrecido muito, isso faz com que o nosso olhar para os padrões estéticos e corporais vá de novo ao encontro dessa era que eu falei pra vocês, onde a magreza era extremamente exaltada, e isso é sim um sinal de perigo muito grande. Eu falei sobre isso no meu Instagram, algumas pessoas falaram que eu sou muito extremista, mas ao mesmo tempo recebi muitas mensagens, na verdade 98% eu acho de mensagens, apoiando realmente essa fala, e a partir do meu vídeo eu vi que, não pelo meu vídeo, né, mas eu digo assim, a partir do meu, eu vi que muitos outros setores da indústria começaram a se ligar, pessoas importantes, revistas, enfim, e outras pessoas começaram a se posicionar em relação a isso, e eu acho muito importante a gente falar, porque é só através da discussão desse tipo de assunto que a gente consegue minar, digamos assim, o crescimento deles em algumas esferas. Mas assim, eu recebi várias mensagens de educadoras, de pediatras, de pessoas que lidam com meninas jovens de maneira geral. E todas elas foram unânimes em dizer, então aqui tem alguma seguidora dessas áreas ou que lida com meninos mais jovens, eu convido vocês a falar nos comentários a opinião de vocês, mas essas seguidoras me falaram que é claro, que é nítido o quanto essas meninas mais novas são impactadas por esse tipo de estética. Que é qual? Que é essa estética da barriga cada vez mais chapada. A gente tem visto também no TikTok uma explosão desse tipo de vídeo mostrando as meninas comendo cada vez menos. Não sei se todas vocês têm essa visão, estão vendo isso que está acontecendo. Mas então, resumindo, a gente tem, além da Kim, além de artistas, de modelos, enfim, a gente tem também no TikTok meninas reais mostrando o quanto elas comem por dia e sempre menos, sempre muito pouco, sempre muito controlado.
descolado, alguns vídeos mostrando as roupas soltas no corpo, enfim, várias coisas que vão corroborando que o importante é ser cada vez menor, né? Tem o termo manequim zero, as pessoas estão fixadas, fissuradas em usar 34. Se na nossa época o padrão era 38 e muita mulher já sofreu por isso, nessa época então é manequim zero, meus amores, é o 34, que tá sendo cada vez mais incorporado por diversas marcas. Tamanha é a quantidade de pessoas que hoje está nisso. E eu recebi também alguns comentários: Thaís, mas eu sempre fui naturalmente magra. Eu não acho justo, digamos assim, falar que o meu corpo não seria o corpo ideal, aceitável, desejável, enfim. E não é, absolutamente não é isso que a gente tá conversando aqui. A pessoa que tem o seu corpo naturalmente magro, ok, cada um tem o direito de existir no seu corpo, seja ele do jeito que for, com as formas que forem ou do tamanho que for. Agora, o que a gente tá falando é sobre a exaltação de um corpo extremamente magro como o único caminho, que é isso que o mercado vem apontando. A questão é que, diferente de quem é muito magro naturalmente, a maior parte da população não é. E querer fazer com que todas nós nos coloquemos nessa caixinha, nesse modelo, digamos assim, como se o nosso corpo fosse... Isso é uma coisa louca, né? Desde que eu vi, assim, esse novo corpo da Kim Kardashian, fica parecendo que a gente é uma massinha de modelar e que pra chamar atenção ou pra querer causar mais, a gente vai se moldando de um jeito que é tão assustador, sabe? Óbvio que a gente tá falando aqui de moda, mas é um problema muito maior, porque isso entra no mindset mundial de uma maneira muito forte, muito contundente. Ou vocês acham que o setor estético de procedimentos, etc, não vai ser diretamente impactado com isso? Da mesma forma que foi impactado quando a gente teve a moda do silicone. Gente, pelo amor de Deus, quem é que não lembra, né, o boom de silicone que a gente teve no mundo inteiro? E o Brasil é sim o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. Então tem motivo pra gente falar. Isso que eu tô falando não é porque, nossa, eu sou contra procedimentos estéticos, eu sou uma pessoa radical, eu sou X, eu sou Y. Não, cada um faz o que quiser da sua vida. Que quando a gente vê movimentos de suma importância, como esse movimento que tá acontecendo, não tem como a gente ficar olhando e assim, eu como jornalista de moda, ficar aqui dando noticinha. Ai, gente, agora cintura baixa é os looks mais cool do momento. Tipo, não tem cabimento. Eu simplesmente não consigo ser essa pessoa. Eu sei que às vezes eu pago um preço por ser assim, mas eu realmente não consigo ser diferente. Então, por isso que eu convido vocês a olharem, a suscitarem discussões, a pensar de maneira crítica, a não entrarem nessa onda. Eu realmente tô convencida de que isso vai ter muita força, mas ao mesmo tempo eu tenho muita esperança que ele atinja o menor número de pessoas possível, porque através dessas nossas discussões a gente tem, assim, uma maturidade e uma segurança muito maior pra dizer não, pra não entrar nessa onda, pra não trazer pra nossa vida frustrações, comparações que não fazem o menor sentido, que só vão nos fazer mal e, assim, absolutamente a troco de nada. Inclusive, eu abro um parênteses para dizer que eu vi uma pesquisa do New York Times dizendo que, pela primeira vez em 20 anos, a gente teve um aumento no número de vendas de cigarro, né? Um aumento no consumo de cigarro. E a gente sabe que o cigarro também está diretamente associado ao controle da fome e essa estética sexy and cool, digamos assim, sensual e descolada, que tem muito a ver com esse corpo magro, com essa exaltação da magreza. Inclusive, se a gente olhar, assim, vocês sabem que eu sou muito de contextualização, né? No início do século passado, uma grande virada que fez com que o padrão de beleza se voltasse para o magro. Então a gente teve aí uma explosão no mundo da moda, em especial com a Twig, que era uma modelo extremamente magra, andrógena, que ficou aí à frente de todo esse movimento. Isso nos anos 60. E aí, traçando uma linha do tempo, a gente teve nos anos 90 um outro momento muito importante associado à magreza, que era a estética heroin chic, uma estética que exaltava essa magreza por consumo de substâncias ilegais. Aqui no YouTube eu fico um pouco em dúvida do que pode ser dito ou não, mas eu sei que vocês entendem. E uma das pessoas que esteve mais à frente dessa estética foi a Kate Moss, que, assim, exaltava realmente o que, na minha opinião, é uma estética completamente triste, assim, né? A gente vê as pessoas com efeitos dessas substâncias no corpo, com olheiras profundas, com essa magreza extrema, enfim, complexo. Eu não vou colocar imagens aqui no vídeo por entender que isso é um conteúdo mais
delicado. Se vocês tiverem interesse, é só vocês pesquisarem no Google e com certeza vocês vão ter aí um bom resumo do que foi toda essa era. E tudo, digamos assim, deu uma mini virada quando nos anos 2000 a gente teve a Gisele Bündchen vindo com uma representação desses corpos com mais curvas, com esse ar mais saudável, e que realmente é uma diferença muito grande entre Gisele e Kate Moss. Isso é só pra gente falar sobre essa questão do ser magro, sempre foi o padrão, e realmente na moda não é uma coisa que surpreende. A gente vive isso de maneiras diferentes há muitas décadas, mas acho que a partir do momento que a gente chega num nível assim, que é preocupante, que vai muito pra esse lado mais extremo, isso é importante da gente discutir, é importante da gente pensar, é importante da gente enquanto consumidor, enquanto mãe, tia, professora, enfim, de uma menina mais nova, fazer com que elas não passem por coisas que outras gerações já passaram. A minha geração, por exemplo, foi uma geração muito impactada por isso. Eu era adolescente nos anos 2000 e a gente sabe que foi assim um boom de problemas, de distúrbios e transtornos nessa década, justamente por isso, tanto físicos quanto emocionais, mentais, enfim. Depois que muitas pessoas falaram que eu tava sendo exagerado, a gente tem visto esse padrão se reforçar cada vez mais, inclusive nas semanas de moda, como a Semana de Moda de Milão, que a gente tava vendo um super movimento caminhando para essa aceitação. Esse movimento body positive entrou na moda de uma forma muito legal e conseguiu trazer mais diversidade para a passarela, mas ao mesmo tempo, como tá ganhando mais força esse tipo de pensamento que a gente já conversou durante todo o vídeo, nessa semana de moda a gente já vê claramente um impacto nas passarelas, de novo ter a exaltação desse tipo de corpo, e obviamente que isso vai para todo o movimento da indústria, do pop, da cultura pop. Para terminar, eu quero falar sobre um outro comentário que eu recebi que eu acho que vale muito a pena ser falado e dizer também a minha visão. Eu sou uma pessoa extremamente aberta para receber comentários, feedbacks que questionam ou que sejam negativos. Eu não tenho a pretensão de ser a dona da verdade suprema da humanidade. Óbvio que a gente fica um pouco assim mexido, dá uma sensação de desconforto quando alguém vem e às vezes rebate o nosso pensamento, principalmente se for de uma forma um pouco mais agressiva, mas eu entendo também que estando aqui na internet eu tô exposta a esse tipo de coisa e eu sempre penso, mesmo que demore um tempo, eu fico pensando sobre aquele ponto de vista. E aí teve uma pessoa que falou: Thaís, o que acontece é, a partir do momento que tu fica postando muitas fotos de pessoas com corpos gordos, tu faz uma apologia a um tipo físico que é ligado a problemas de saúde, blá blá blá. Pensei bastante sobre isso e eu fico pensando que o meu papel enquanto uma pessoa que fala sobre moda é trazer mais diversidade e apoiar a aceitação das pessoas. O meu papel é mostrar que a moda é para todos, independente do corpo. Acima de tudo, todos os corpos merecem ser respeitados. Então, por isso que no meu conteúdo tem sim várias fotos de pessoas magras, de pessoas com curvas, de pessoas gordas, de pessoas de todas as formas. Então não contem comigo para promover um padrão exclusivo, né, de exclusão de determinada pessoa. Então eu termino esse vídeo agradecendo vocês que estiveram comigo até agora. Se tu não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, deixar o teu like nesse vídeo, teu comentário, porque isso ajuda muito o meu conteúdo, que é esse conteúdo que nada contra a maré. A mensagem que fica é que nenhum corpo deveria ser tendência e todos os corpos merecem ser respeitados. Um beijo! Até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.